Olá, meu nome é Adriano Fabro. Essa é uma aula de revisão de vibrações, de conceitos fundamentais de vibrações, de sistemas de um grau de liberdade. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada. Os objetivos dessa aula são uma revisão desses conceitos fundamentais de vibrações de sistemas de um grau de liberdade, né? Onde a gente vai olhar basicamente movimento harmônico, modelos idealizados, a resposta livre na função resposta em frequência e os efeitos do amortecimento, né, na resposta e no sistema. Tá? Então, o que a gente vê lá no começo de vibrações? Né? A gente estuda a oscilação desses sistemas de um grau de liberdade. Né? Então, a gente modela sistemas mecânicos basicamente como elementos de massa. Tá? Então, geralmente, esses caras aqui estão relacionados a energia cinética do meu sistema, tá? Elementos de rigidez, que geralmente estão relacionados à energia potencial do meu sistema, e elementos de amortecimento, que estão relacionados à dissipação de energia por algum mecanismo do meu sistema. Tá? Então, em princípio, a gente modela e chega numa redução de complexidade para sistemas do tipo que a gente chama de massa-mola amortecedor. Como é que esses. O que a gente está olhando, né? Então a gente está interessado em basicamente na oscilação desse tipo de sistema de um grau de liberdade, né? Então a gente vê aqui que, dadas certas condições iniciais, o meu sistema aqui, massa-mola, né, oscila com uma certa amplitude e uma frequência, né? Então aqui na direita a gente vê um gráfico no tempo da oscilação desse meu sisteminha massa-mola aqui. Então repara que ele está oscilando enquanto mantém a amplitude com uma certa frequência, tá? No outro lado aqui a gente tem um sisteminha de um grau de liberdade com um amortecimento. Então ele também oscila, né? Nesse caso aqui, também tem uma frequência de oscilação, tá? Mas repara que a amplitude dele vai diminuindo ao longo do tempo. Então essa é uma característica dissipativa do meu sistema, tá? Então essa é a principal diferença de sistemas com e sem amortecimento para sistemas de um grau de liberdade. Para a gente definir o número de graus de liberdade do sistema, né, a gente tem o conceito aqui de coordenadas independentes do meu sistema, né? É um conceito bem amplo e bem geral, né? Mas basicamente aqui a gente pode definir como a quantidade de coordenadas que eu preciso para descrever o movimento do meu sistema, né? Então repara aqui naquele nosso exemplo, né? De massa-mola, a gente só precisa descrever, por exemplo, o deslocamento dessa massa para dizer sobre o movimento do meu sistema, tá? Então, essa aqui é a minha coordenada, que a gente chama de coordenada independente do meu sistema de um grau de liberdade. Se eu tenho um sistema um pouco mais complexo, né, um sistema que a gente chama lá de contínuo, tá? Então, por exemplo, uma viga biapoiada, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, a gente tem um sistema que em princípio, a gente teria infinitos graus de liberdade. Por quê? Porque eu preciso descrever o movimento de vibração ou de oscilação dessa viga em todos os pontos ao longo do comprimento dela. Então, como eu tenho infinitos pontos aqui, né, por se tratar de um contínuo, então, em princípio, eu tenho infinitos graus de liberdade, né? Só que esse tipo de sistema, ele oscila também com o que a gente chama lá de modos de vibrar, né? Então, no fundo, se eu descrever o movimento do meu sistema em termos desses modos de vibrar, eu posso reduzir o número de graus de liberdade necessários para descrever o meu sistema para o número de modos de vibrar apropriado, tá? Então, eu saio de um sistema de infinitos graus de liberdade para um sistema de n graus de liberdade, onde n é um número finito ou um número adequado aí para essa modelagem. Tá? Como que isso acontece? Né? Então imagina que eu tenho lá uma viga engastada, por exemplo, né? E aí eu dou algum tipo de excitação nela, uma excitação transiente, tá? E aí, digamos que eu olho a resposta ou o deslocamento dessa viga num ponto X qualquer aqui e traço isso ao longo do tempo, né? Então eu vou ter uma resposta desse tipo aqui. Então repara que eu tenho uma certa oscilação
bem parecida lá com o meu sistema de 1 grau de liberdade, mas eu tenho umas outras oscilaçõezinhas aqui que também estão presentes nesse meu sistema, tá? Então, em princípio, essas oscilações, elas podem ser descritas pelas oscilações dos seus respectivos modos de vibrar. Então, o primeiro modo de vibrar, geralmente tem a frequência mais alta, e vai estar relacionado com esse primeiro movimento, mais a frequência do segundo modo de vibrar, com a terceira, do quarto, e assim por diante, tá? E a gente acaba truncando isso para um certo número necessário para descrever esse tipo de movimento aí, que a gente mediu aqui, por exemplo, tá? Então, com isso, tem uma redução para um sistema de n graus de liberdade. Esse tipo de redução a gente chama ela de redução modal também, tá? Como que isso funciona na prática, né? Então, o número de graus de liberdade, ele depende basicamente do modelo que eu estou tentando fazer, ou um modelo do meu sistema físico que eu estou tentando representar, de alguma maneira, tá? E lembra que o modelo, ele sempre serve a um propósito. Então, imagina aqui um exemplo de um carro, né? Na realidade, digamos assim, a gente tem um carro ali, e aí eu quero fazer uma certa análise dinâmica ou uma certa projeto de algum elemento desse carro aqui, tá? Então, tipicamente eu posso projetar, por exemplo, a suspensão desse carro, né? E os modelos mais simples, mais comuns, são o que a gente chama de quarter car. Então, eu pego um quarto do carro e tento representar em termos de massa, rigidez e amortecimento esse conjunto de suspensão, estrutura do carro para projetar isso daqui para alguma métrica de conforto dos passageiros, tá? Posso deixar isso aqui um pouco mais complexo para separar, por exemplo, a parte estrutural do conjunto amortecedor, pneu, ou só do conjunto amortecedor, e assim por diante, tá? Então eu tenho um modelo mais simples que serve um propósito bem específico, né? Também posso representar isso aqui em termos de roll e pitch, né? Para falar sobre também o conforto do passageiro, quando esse carro está passando em obstáculos, tá? Ou posso fazer um modelo bem mais complexo, usando, por exemplo, uma abordagem de elementos finitos, tá? Em que eu represento esse sistema contínuo aqui por um sistema discreto de n graus de liberdade. Geralmente, eu disse n aqui é um número muito grande, tá? Então, ele vai dar uma grande complexidade para o sistema, mas ele vai conseguir representar uma série de fenômenos que esse tipo de modelo aqui não representa, né? Porém, com outro objetivo em mente, tá? Com outro tipo de análise em mente aí. Então, o que é importante aqui é que o meu modelo define, ou o objetivo do meu modelo, o propósito, né? Define o número de graus de liberdade adequados para representá-lo. Em geral, a gente utiliza o movimento harmônico para estudar as oscilações de sistemas mecânicos, né? Então, que é um movimento típico em vibrações. Então, a gente representa esse movimento harmônico em termos de amplitude, período e frequência, tá? Então, aqui tem um exemplo de um movimento harmônico, né? Então, esse movimento x de t ao longo do tempo. E aí, repara que ele tem aqui uma certa amplitude, A, que a gente pode definir como essa amplitude de 0 a esse ponto. Posso também definir isso aqui em termos de amplitude pico a pico, que é a amplitude entre um pico e outro. Também posso definir isso em termos de amplitude RMS, e assim por diante. Tem uma série de métricas, mas que basicamente elas representam essa entidade aqui. Também preciso conhecer o período desse meu movimento. Em geral, é um período dado em segundos aqui, tá? Definido definido em segundos, né? Que basicamente, imagina que eu pego um ponto da minha resposta aqui e vejo onde, a partir de qual momento ela começa a se repetir, né? Esse movimento aqui é um movimento harmônico, tá? E aí, dessa maneira, eu posso medir esse período a partir de um instante arbitrário de tempo. Então, se eu olhar daqui e ver onde ele se repete, também vai ter o mesmo período, tá? E a outra quantidade aqui é a minha frequência, que em geral a gente define ela em termos de ciclos por segundo, ou seja, em hertz, tá? E aí, quando eu faço isso, eu defino a minha frequência como 1 dividido pelo período, né? Posso definir ela também em termos de radianos por segundo, tá? E aí eu tenho que basicamente multiplicar essa frequência em hertz por 2π. Basicamente isso daí. Um outro elemento bem importante é a fase da minha resposta, tá?
E talvez mais importante ainda é o conceito de diferença de fase. Por quê? Porque o movimento harmônico, né, ele é um movimento periódico, então em princípio ele vem lá do menos infinito até o mais infinito, né? E aí a gente viu lá que para um período desse movimento, né, eu posso começar ele num instante arbitrário, tá? Porque ele é um movimento que se repete indefinidamente ao longo do tempo, tá? Ah, isso quer dizer que esse instante arbitrário aqui, tá? Aliás, esse instante é arbitrário, né? Então eu posso escolher em qualquer momento, tá? E aí, esse instante de tempo t eu relaciono com a fase do meu sinal por essa expressão aqui, tá? Então eu divido basicamente a minha fase pela frequência de oscilação. Então imagina que eu tenho aqui um movimento dado por x, com uma certa frequência de oscilação ômega e amplitude A, e aí eu desloco ele com uma certa fase φ, tá? Esse deslocamento de fase é equivalente a uma certa mudança no tempo do meu sinal, tá? Então, em geral, a gente define esse tempo de atraso pela fase. Então, falar que eu tenho um tempo de atraso ou uma fase entre dois sinais é equivalente, tá? E por que a diferença de fase é tão importante, né? Porque enquanto que a fase ela é, de certa maneira, arbitrária por causa do meu começo do meu sinal, a diferença de fase não é arbitrária, porque eu estou comparando esses dois sinais aqui, tá? Então, basicamente é isso. Uma outra maneira de representar esse movimento harmônico é através desse conceito de um vetor girante, né? Então imagina que eu tenho aqui um certo plano, que é um plano complexo, tá? Defino nesse plano um vetor com uma amplitude A, né? Então esse círculo aqui tem um círculo de amplitude A, então esse vetor eu conecto a origem desse plano com um ponto ao longo desse círculo. E aí esse vetor gira com uma certa velocidade angular ômega, tá? E esse ângulo aqui, ele é a fase do meu vetor. Ele é definido como a fase do meu vetor girante. E aí, na medida que esse vetor gira, eu projeto o movimento desse vetor em alguns desses eixos aqui, né? Digamos que esse eixo imaginário aqui, esse eixo aqui, né? E aí, essa projeção nesse eixo me dá um movimento harmônico oscilatório do jeito que a gente estava vendo anteriormente, né? Tudo bem? Então, isso quer dizer que eu posso representar esse vetor girando, esse movimento harmônico através de uma representação complexa, né? Então, tenho aqui o meu vetor girante, posso escrever o meu movimento harmônico como uma representação complexa, ou seja, com parte real e parte imaginária, tá? A parte real é a projeção desse vetor nesse eixo aqui, e a parte imaginária é a projeção desse vetor nesse eixo aqui. Uma notação mais compacta é escrever isso aqui em termos da minha exponencial complexa. Por quê? Porque aí eu escrevo o meu movimento harmônico em termos da minha amplitude e da minha fase, que são duas quantidades que a gente viu lá, que são interessantes para a gente, né? E aí eu consigo relacionar essa notação compacta com essa notação que a gente talvez esteja mais acostumado em termos de seno e cosseno através da minha relação ou equação de Euler, tá? E aí eu tenho minha resposta em termos de magnitude e fase e relaciono a minha magnitude e fase com a parte real e imaginária através dessas expressões aqui que vocês já devem ter visto, né? Então só fica aí para referência. Então aqui essa animação mostra essa projeção do meu vetor girante, tanto no eixo real, que é esse cara aqui, no meu eixo complexo, ou meu eixo imaginário, que é esse cara aqui, né? Então repara que, na medida em que o meu vetor girante oscila com uma certa frequência angular, né? Esses pontos ao longo do meu eixo, da minha projeção, tanto da parte imaginária quanto da parte real, também oscilam e vão ter aquela... Ele também oscila com a mesma amplitude e com a mesma frequência de oscilação. A única diferença aqui é uma diferença de fase de 90 graus. Então, quando eu represento o movimento harmônico, eu posso escolher tanto a projeção na parte real quanto a parte imaginária,
E aí eu só tenho que tomar cuidado com a diferença de fase que isso quer dizer, né? Então a gente usa esse movimento harmônico para representar a vibração livre de um sistema de um grau de liberdade não amortecido. Então lembra lá que se eu aplicar ou submeter esse meu sistema a condições iniciais de deslocamento ou velocidade, ele vai oscilar, e vai oscilar com uma amplitude e com uma frequência característica, né? Que é a frequência natural de oscilação desse sistema, o tal do ômega n ali. Então ele vai ter amplitude, uma frequência de oscilação e um período, né? Um período de oscilação e uma fase aqui. Então tanto a amplitude quanto a fase vão depender dessas condições iniciais. Já a frequência natural, ela só vai depender das características de rigidez e de massa do meu sistema. Então ela não vai depender das condições iniciais, nem, tá? E também não vai depender do amortecimento do sistema, que é uma confusão bem comum nesse tipo de sistema aí. Tudo bem, então a gente falou lá que o meu sistema massa-mola ele tem elementos de massa, elementos de mola e elementos de amortecimento, né? Então, esses elementos, eles são o que a gente chama de modelos idealizados, tá? Então, o primeiro, ou mais simples aí, modelo idealizado, é o modelo de mola, que a gente assume que ele é uma mola sem massa e sem perdas de energia, né? Então não é aquela mola comum que você vai lá e estica ela. Aquela mola tem massa e tem amortecimento também, tá? Então é um elemento idealizado aqui, tá? E como que ele funciona? Se eu aplico uma força F1 ao longo dele, essa força é transmitida ao longo desse elemento, tá? Causando uma deformação dele, um deslocamento que a gente vai definir eles em termos desse x1 e x2, tá? Então eu relaciono a força aplicada aqui, F1, com a diferença de deslocamento x1 e x2, que é a deformação da mola, pela minha constante de mola. Se eu aplicar uma força F2 aqui nesse ponto da mola, né, eu vou relacionar o deslocamento x2 com x1, que é a minha deformação de mola, também pela minha constante de mola, né? E aí uma característica importante é que essa força aplicada aqui, ela é a mesma ao longo desse elemento aqui. Então, F1 é igual a F2, só tem uma certa em amplitude, né? Mas elas têm uma mudança de direção só, basicamente aqui. Então, mas é por causa da minha definição aqui desses vetores de força, tá? Essa mudança de direção. Então, uma característica importante é que num elemento de mola, eu aplico uma força que é transmitida ao longo desse elemento, é a mesma, tá? E eu mudo o deslocamento, mas eu aplico uma deformação e um deslocamento, ou através por causa de um deslocamento desses elementos aqui da minha mola. Então, eu posso associar essas molas aqui em série, né? E aí eu tenho uma constante de mola equivalente, que tem essa expressão aqui, tá? Eu chego nessa expressão através desse princípio que eu sei que se eu aplicar uma força nesse elemento em série, a força é transmitida aqui de maneira igual ao longo desse elemento, né? Eu só mudo as deformações nesses pontos das molas aqui. Repara que nessa associação em série, por conta disso, a minha rigidez total é menor do que a menor rigidez do elemento de mola, tá? Se eu fizer outra maneira de fazer essa associação, é uma associação em paralelo, né? Então, repara que aqui eu aplico uma força nesses nós aqui, né? Nesses pontos, e aí, nesse caso, a minha força é dividida entre os elementos de mola, mas o deslocamento nos extremos desses elementos de mola é compartilhado, tá? Com isso, eu consigo calcular essa rigidez total, ou rigidez equivalente do meu sistema, e a consequência disso é que a rigidez desse meu sistema em paralelo é maior do que a maior rigidez dos elementos de mola, tá? O outro modelo idealizado aqui é o meu amortecedor viscoso, tá? Então ele é um modelo que não tem nem massa, nem rigidez. Eu consigo fazer lá a associação em série em paralelo do mesmo jeito que em mola, então, que os elementos de molas, né? Então, a gente vai ter o mesmo raciocínio ali, tá?
E esse cara aqui é o meu elemento não conservativo, ou seja, ele vai dissipar energia, tá? Então, do mesmo jeito lá, eu aplico uma força, ela é transmitida da mesma maneira aqui ao longo desse elemento, tá? Então, F1 aqui é igual ao meu F menos F2, tá? Eu só tenho agora uma mudança de velocidades nos extremos desse elemento aqui. Então, ao invés de eu ter mudança de deslocamento e, consequentemente, de deformação da mola, eu tenho uma diferença de velocidades nesses dois extremos, né? Relacionados por essa constante aqui, que é a minha constante de amortecimento. O outro modelo idealizado é o modelo de massa, tá? E aí ele tem uma diferença fundamental com relação aos outros dois modelos anteriores, né? Primeiro, que ele assume que é um elemento rígido, ou seja, ele não tem deformação, tá? E aí ele assume que a força não passa sem atenuação. Quer dizer, o meu F1 não vai ser o meu menos F2 mais. Então eu vou alterar essa força aqui, tá? Por essa relação que a gente já conhece aqui, né? Então, esse somatório de forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, esse aqui é o meu elemento de inércia idealizado, tá? E aí eu relaciono F2 com F1, né? Então, essa alteração da força F1 aplicada, né? Dado em F2 é dado pela aceleração do meu sistema e pela inércia desse meu sistema aqui, basicamente. Então, a gente usa esses elementos idealizados para escrever a minha equação do movimento do sistema massa-mola, né? Em princípio, a gente escreve a equação do movimento em torno de um ponto de equilíbrio, tá? Então, esse conceito de ponto de equilíbrio ele é relativamente complexo, né? Mas aqui pra gente, a gente vai falar do meu equilíbrio estático, tá? Então, imagina que eu tenho, que é o caso mais clássico aqui, de uma mola não deformada, e aí eu boto esse elemento de inércia em cima dessa massa, dessa mola, tá? E aí essa mola se deforma por causa do peso próprio, sei lá, uma coisa do tipo um peso próprio dessa massa aqui. Então, essa aqui é uma das minhas posições de equilíbrio, né? Se eu tiver esse elemento aqui numa posição estendida, né? Ele vai ter a força de inércia dele, relacionada com o elemento de inércia, e a força causada pelo elemento de mola aqui, né? Então, se eu puxar ele da minha posição de equilíbrio, que é na posição estendida, essa mola vai aplicar uma força nesse elemento de inércia aqui. E aí, fazendo o somatório dessas forças, eu tenho a minha equação do movimento, né? Então, o equilíbrio de forças aqui, esse equilíbrio dinâmico de forças, me dá a equação do movimento. E aí eu tenho um termo relacionado à força de inércia e um termo relacionado à força de rigidez. Tá? Em geral, essa equação do movimento é em torno desse ponto de equilíbrio, né? Do meu equilíbrio estático ali. Então, eu posso reescrever essa equação. Aliás, eu posso escrever essa equação em termos das minhas constantes físicas, né? Então, massa e a rigidez do sistema, ou posso escrever essa equação em termos das propriedades dinâmicas desse meu sistema aqui. Então, nesse caso, se reduz basicamente a frequência natural do sistema, né? Como a gente comentou, ela depende só da rigidez e da massa desse meu sistema aqui. Então, repara que ela não depende de condições iniciais, ela não depende do fator de amortecimento, tá? Tudo bem. Agora, o que acontece quando eu coloco um amortecedor ou um elemento idealizado dissipativo no meu sistema, né? Então a gente viu lá que um dos efeitos dele é, por exemplo, diminuir a amplitude de oscilação da resposta do meu sistema ao longo do tempo, né? Então, basicamente, lembra que a gente fez lá a associação de elementos, né? Então, repara que aqui eu tenho o meu elemento de inércia, com uma força de inércia dele, né? E aí, essa força vai ser transmitida ou compartilhada por esses dois elementos, né? Através do meu... ela vai ser dividida aqui, né? Entre o meu elemento de rigidez e o meu elemento de amortecimento aqui, tá? E aí, fazendo o equilíbrio de forças aqui, eu vou ter a equação do movimento, com a minha força inercial e a minha força de rigidez, como a gente viu, mais esse termo aqui de força de amortecimento.
Como é que fica a resposta, que a gente chama lá de resposta livre do meu sistema amortecido, né? Então, quando a gente fala de resposta livre, a gente está sempre se referindo à resposta a certas condições iniciais, que nesse caso aqui são basicamente uma condição inicial de deslocamento, uma condição inicial de velocidade inicial do meu sistema, tá? Então, essa aqui é uma resposta livre de um sistema que a gente chama lá de superamortecido, né? E aí, a gente consegue escrever a resposta desse cara dessa maneira aqui, usando essa expressão, né? Onde eu tenho esse termo aqui relacionado ao que a gente chama de decaimento exponencial e esse termo aqui relacionado, que é o que a gente chama de termo oscilatório, né? Então, a resposta desse sistema vai oscilar, então o sistema aqui oscila, que é o que esse termo aqui está dizendo, né? Mas repara que agora ela oscila com uma frequência que a gente chama de ômega d, ou frequência natural amortecida, tá? Que é diferente da minha frequência natural. Tudo bem? Então, o meu sistema amortecido em resposta livre, ele não oscila mais com a frequência natural. Ele oscila com a frequência natural amortecida, que é calculada ou definida por essa expressão aqui, que é a frequência natural, vezes a raiz de 1 menos o fator de amortecimento, que é esse xi aqui, tá? Então, esse cara aqui é o meu fator de amortecimento, que depende lá da constante de amortecimento, da massa e da frequência natural do sistema, tá? Essa definição aqui é válida quando o xi está entre 0 e 1. E eu tenho esse termo oscilatório, tá? Que tem aqui a amplitude do meu movimento. Então, lembra aqui que esse cara vai depender basicamente das condições iniciais, né? E esse termo aqui de decaimento exponencial, que depende do fator de amortecimento e da frequência natural. Esqueci de falar que esse termo oscilatório tem um termo de fase também, que vai depender das condições iniciais, né? Então, as minhas condições iniciais vão mudar a fase da oscilação e a amplitude dessa oscilação, né? Como que isso aqui muda a fase, né? Então, ela vai mudar onde a fase vai dizer o tempo inicial aqui de oscilação, né? Onde é que ele vai começar e a amplitude inicial dessa oscilação aqui. Esse termo exponencial de decaimento, repara que ele é um produto do fator de amortecimento pela frequência natural. Então ele vai me dizer qual é a taxa de decaimento, tá? E a gente pode dizer que em termos de número de oscilações, basicamente, né? Então, para um mesmo fator de amortecimento, se eu aumento essa frequência natural, ele vai decair mais rápido, mas o número de oscilações, né, vai ser constante para um mesmo fator de amortecimento. Então, basicamente tem essa interpretação aí. E aí, essa frequência natural amortecida tem um período também relacionado a essa frequência natural amortecida aí. Então, geralmente, né, qual que é o efeito de maneira geral do amortecimento? Então, eu tenho aqui a resposta do sistema que a gente chama de conservativo, que é o meu massa-mola, ou fator de amortecimento igual a 0. A gente tem, o subamortecido, que é o exemplo que a gente acabou de ver, né, onde o fator de amortecimento é menor que 1. Então, repara que ele também oscila com uma frequência de oscilação parecida, mas diferente da minha frequência natural, tá? E um certo decaimento exponencial aqui. Outro tipo de amortecimento que eu tenho é quando eu tenho o que a gente chama de criticamente amortecido, né? Quando esse fator de amortecimento aqui é igual a 1. E aí repara que eu tenho uma mudança fundamental na característica da minha resposta, né? Que ela decai exponencialmente, tudo bem, mas ela deixa de oscilar, tá? E é por isso que esse fator de amortecimento aqui é chamado de fator de amortecimento crítico. Por quê? Porque é um fator de amortecimento em que o meu movimento para de oscilar. Então, ele decai parando de oscilar. A partir desse momento, que é o que a gente tem, o que a gente chama de a resposta do sistema superamortecido, que é onde o meu xi é maior que 1. Então, na medida em que eu aumento agora o meu xi, a taxa de decaimento muda drasticamente. Eu começo a aumentar o meu tempo de decaimento da resposta. Tá? Então, esses são os principais efeitos aí.
Uma outra quantidade importante é o que a gente chama de função resposta ao impulso unitário, que a gente chama ela em geral de H de t. Tá? A gente define lá o impulso unitário por essa função delta de Dirac. Tá? Ela, muito embora seja uma resposta a um forçamento, ela é equivalente à resposta livre, que a gente chama. Então eu consigo traduzir essa resposta ao impulso unitário como uma resposta a uma condição de velocidade inicial. Então ela vai ter o mesmo tipo de resposta aí. Na prática, a gente tem isso como a gente tem um impulso unitário, como por exemplo com um ensaio de martelo modal. Né? Então eu bato com o martelo no meu sistema e meço essa resposta a gente chama de resposta ao impulso. Nesse caso aqui não vai ser unitário, né? Mas a gente pode normalizar. Que é essa entrada do impulso? Né? Então eu dou um forçamento transiente, que a gente chama, com uma certa amplitude grande, mas um tempo muito curto, um tempo epsilon muito curto. Né? Então esse forçamento aqui ele vai ter uma área de amplitude f. Tá? O modelo ideal faz com que esse epsilon aqui, no limite tendendo a zero, né? Então, essa área aqui ainda vai ser uma área do tipo f, né? Porque a área é f sobre epsilon vezes epsilon. Mas quando esse epsilon tende a zero, eu tendo a minha função do tipo delta de Dirac, que é uma função do tipo generalizada, né? Mas o mais importante é que quando eu tenho esse tipo de excitação, eu tenho uma resposta desse tipo aqui que é parecida com o que a gente viu. Então, tem um termo oscilatório mais um termo de decaimento exponencial aqui. E é interessante porque, medindo essa resposta ao impulso unitário, eu caracterizo a frequência de oscilação amortecida e a minha taxa de decaimento. Então, caracterizando essas duas quantidades, eu sei caracterizar basicamente as minhas constantes de massa, mola e amortecimento do sistema, que caracterizam completamente o meu sistema mecânico aqui de um grau de liberdade. Então, temos termos aqui de decaimento exponencial e termo oscilatório. Uma outra quantidade importante que a gente vê em vibrações é o que a gente chama de função resposta em frequência, ou a minha FRF, né? Então ela acontece quando eu tenho, ou ela é definida a partir de um certo movimento harmônico, um forçamento harmônico, né? Então eu tenho lá o meu sistema massa-mola amortecedor, e aí eu aplico uma força tal que tenha amplitude F e um termo oscilatório aqui com uma frequência ômega. Tá? Então, esse sistema aqui tem essa equação do movimento, então massa-mola amortecedor aqui, né? Mais é igual aqui o meu termo de forçamento. Tá? Quando eu tenho esse tipo de forçamento, eu tenho que a minha resposta em regime permanente, tá? Então, para a minha FRF, eu sempre desconsidero o meu regime transiente, eu tenho que a minha resposta vai ser do tipo também oscilatória, só que agora ela vai oscilar com uma frequência ômega, que é a mesma frequência da frequência da minha força de excitação aqui, do meu forçamento. Tá? Então, a principal característica é que o meu sistema oscila com uma mesma frequência da frequência de excitação. Então, ele não vai oscilar, por exemplo, com a frequência natural ou com a frequência natural amortecida. Ele vai ele vai oscilar com a frequência de excitação. Tá? Só que com uma amplitude x0 e uma fase φ. Tá? E aí, essa fase aqui é importante, porque se eu definir que o meu forçamento tem fase 0, essa fase φ é a diferença de fase entre a resposta e o forçamento. Tá? Então, eu consigo definir totalmente a minha função resposta em frequência se eu souber para cada frequência de excitação qual é a amplitude e qual é a fase da minha resposta. E aí, o sistema em movimento com forçamento harmônico, né? Ele oscila com essa mesma frequência. Então, um exemplo clássico que é um prédio com uma força de terremoto, né? Então, tem uma excitação harmônica na base, o meu sistema vai oscilar com essa mesma frequência, porém com amplitudes e fases diferentes, né? Então, repara aqui que
o meu sistema vai eu vou aplicar uma força com uma certa amplitude e uma certa frequência e vou ter uma resposta com uma amplitude diferente e uma fase diferente, né? Então a gente vê a fase aqui pela diferença de fase entre essa ponta aqui do meu forçamento e a oscilação da minha resposta, né? Então, a resposta vai ser com a frequência de forçamento aqui, resumindo. Tá? A gente pode usar o que a gente chama lá de notação, aquela notação complexa que a gente viu, né? Por que ela é interessante aqui? Porque ela combina tanto amplitude quanto fase em uma só equação, né? Então eu posso reescrever aquela equação, aquele forçamento a partir dessa notação complexa. Quando eu faço isso, eu escrevo o meu deslocamento, resposta em regime permanente, também em notação complexa, né? Com uma amplitude e uma frequência ômega, que é a mesma frequência de excitação. Então repara que aqui essa amplitude x agora ela passa a ser uma amplitude complexa. Então tanto a informação de fase quanto de amplitude estão embutidas nesse cara aqui. Substituo de volta na equação e aí se eu substituo de volta aqui, né? Eu chego nessa relação em termos das constantes de mola, massa e amortecedor e da frequência de excitação aqui. Então, eu escrevo essa razão entre a amplitude da resposta e a amplitude do forçamento. Ou posso reescrever isso daqui em termos da razão da frequência de excitação pela razão da frequência natural do sistema, tá? Esse é um jeito bem comum de escrever essa resposta aqui ou de escrever essa equação da FRF, né? Quando eu faço isso, é interessante que ele fique em termos de 1 sobre o elemento de mola, né? Vezes essa função aqui, que é 1 sobre 1 menos a razão de frequências, mais essa parte complexa aqui, que é dominada pelo fator de amortecimento vezes a minha razão de frequências, tá? Onde ômega n aqui é a frequência natural, né? Só lembrando, e esse cara aqui é o fator de amortecimento. Uma outra maneira de escrever essa equação é a seguinte, em que a gente usa o que a gente chama lá de amortecimento estrutural, tá? Do meu sistema. Então, eu posso escrever isso em termos da minha frequência natural ao quadrado vezes um termo complexo aqui, menos a frequência de excitação. Também então outra maneira de escrever isso daí. Então a gente definiu lá FRF para regime permanente, tá? Mas meu sistema, ele responde também, ele também tem um regime transiente associado aí, né? E aí tem uma confusão muito comum no seguinte problema, né? Então imagina que eu tenho o meu sistema massa-mola e a partir de um instante t, que eu chamei de t0, eu aplico uma força do tipo harmônica, né, com amplitude f e uma frequência ômega aqui. E aí, quando eu faço isso, o meu sistema ele vai responder ao início dessa excitação, então ele vai responder como se eu tivesse aplicado umas condições iniciais aqui do meu sistema, né? E vai responder também ao termo do tipo permanente, né? Então ele vai oscilar com a mesma frequência ômega do meu movimento harmônico, né? Então essa resposta aqui é dominada pela frequência natural amortecida do meu sistema, tá? E as condições iniciais que eu apliquei, dada pela aplicação da minha força transiente. Esse termo aqui ele vai depender basicamente só da frequência de excitação e da amplitude de excitação do meu sistema. Então ele vai responder em regime permanente. A resposta final do meu sistema é uma combinação linear desses dois termos aqui. Tá? Então eu tenho a minha resposta e aí no começo dela ela vai ter um termo transiente aqui. Então repara que a amplitude desse transiente pode ser maior do que a amplitude em regime permanente. E na prática isso pode ser um problema, né? Então a gente define o regime permanente, o momento a partir do qual essa resposta transiente aqui ela é negligenciável, né? Ela tem pouco efeito, ou ela tende a zero. Tudo bem? Como é que a gente analisa o regime transiente e permanente, né? Em geral, a gente pode fazer o que a gente chama lá de uma análise no tempo,
E aí o jeito mais geral de fazer isso no sistema linear é através de uma integral de convolução, né? Que é esse cara aqui, que em geral é complicado, é difícil de fazer, né? Integrar aqui pode ser sempre um problema, por mais que eu tenha essas funções, pode ser que eu tenha que fazer uma integração numérica, então esse cara aqui é sempre ruim de fazer, né? Mas eu tenho a vantagem que eu posso colocar uma excitação qualquer, né? Então a integral de convolução, só lembrando, é essa integral com um forçamento no tempo, vezes esse termo aqui, que é a minha função resposta ao impulso unitário, né? E esses termos aqui estão relacionados às condições iniciais do meu sistema. E aí essa análise aqui me dá a resposta geral, tanto transiente quanto permanente. Uma outra abordagem é o que a gente chama de análise espectral, que a gente faz através da transformada de Fourier, né? E que em princípio é mais simples, mas é mais simples desde que eu saiba fazer as transformadas de Fourier, tá? Então ela assume condições iniciais zero, porque a gente está olhando o regime permanente. Então, no fundo, a gente ignora esses termos aqui, tá? E aí eu sempre faço isso em termos de par de transformadas de Fourier. Então, eu tenho uma transformada que sai aqui da minha função no domínio do tempo, aplico essa transformada e vou para a minha função no domínio da frequência, e a transformada inversa, em onde eu tenho a minha função no domínio da frequência e transformo ela de volta para o domínio no tempo. Se eu fizer isso daqui, né, eu consigo reescrever essa integral de convolução simplesmente nesse produto aqui, em que eu tenho a transformada de Fourier do meu forçamento, a minha função resposta em frequência, que é a transformada de Fourier da função resposta em impulso unitário. Se eu fizer o produto desses dois caras, eu tenho a minha resposta em frequência aqui. Qual que seria o meu x no domínio da frequência, aplico transformada inversa, o meu par de transformada, e obtenho a minha resposta no tempo, tá? Na prática, a gente faz isso usando a transformada discreta de Fourier de maneira eficiente, usando algum tipo de abordagem de FFT. A gente não vai ver isso daqui aqui. Mas esse conceito é interessante porque ele leva a um conceito de sistema linear, né? Onde eu tenho um sistema e, dado uma certa entrada nesse sistema, eu tenho uma certa saída. Então, eu posso aplicar aqui um forçamento no meu sistema mecânico, que eu vou ter uma saída do tipo deslocamento dele, por exemplo. Né? E aí, no domínio do tempo, eu relaciono essa saída de deslocamento com o meu forçamento no tempo através da minha função resposta ao impulso unitário, h de t. Posso fazer a mesma analogia no domínio da frequência, né? Então, tenho a minha resposta aqui no domínio da frequência, relaciono que é... E eu tenho o meu forçamento aqui no domínio da frequência, né? Então, a minha resposta vai ser um produto aqui desse... Eu relaciono esses entrada e saída através desse h de ômega aqui, que é a minha função resposta em frequência, né? Então, com isso, eu tenho a minha relação entrada-saída, e esse princípio é utilizado no que chama lá identificação de sistemas, né? Então, eu quero identificar experimentalmente meu sistema mecânico, eu tenho métodos tanto no tempo quanto na frequência, em que eu meço essas entradas e essas saídas, e tento identificar quem que é esse H de ômega ou esse H de T aqui de alguma maneira. Tá? Tudo bem. Outro conceito aqui são o que a gente chama de algumas FRFs padrão em vibrações, né? A mais comum para a gente é a receptância, que é basicamente a razão entre o deslocamento e a força, né? Como a gente viu. Outras funções, resposta em frequência bem comuns, são o que a gente chama de acelerância, que é a razão entre aceleração e força, ou a mobilidade, que é a razão entre velocidade e força, né? Então a receptância ela entraria aqui logo na sequência, né? Então eu tenho a relação entre aceleração, velocidade e deslocamento. Se eu fizer o inverso, né, dessas relações aqui, por exemplo, da acelerância, se ao invés de eu fazer aceleração por força, eu fizer força por aceleração, eu tenho o que a gente chama de massa aparente. Se eu fizer a força pela velocidade, né, eu tenho a impedância, ou seja, o inverso da mobilidade é a impedância. E aí isso aqui pode ser um tanto confuso, porque em diferentes disciplinas as pessoas definem impedância de maneiras diferentes, tá? Aqui pra gente é força e velocidade, ela é o inverso da mobilidade. E aí uma outra aqui bem importante também
é o que a gente chama de rigidez dinâmica, tá? Que é basicamente força dividido por deslocamento no domínio da frequência. Então, uma das maneiras da gente pode representar a minha FRF, né, bem típica aqui, faço o eixo aqui da amplitude da receptância em escala log e o eixo da frequência em escala log. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui a amplitude em frequência zero, que vai ser 1 sobre k. Vou ter esse gráfico típico aqui de função resposta em frequência, né, onde a amplitude aumenta em torno da frequência natural e tem a máxima amplitude na frequência de ressonância, né? Lembrando que são frequências diferentes aí. E aí, na medida em que eu aumento o amortecimento, essa amplitude vai diminuindo aqui da resposta em torno da frequência de ressonância, tá? Mesma coisa para fase, né? Então, se eu tenho um sistema sem amortecimento, eu tenho uma mudança brusca de fase. Na medida em que eu aumento o amortecimento, essa mudança de fase passa a ser cada vez mais suave aqui. E aí é interessante notar que quando essa mudança de fase está exatamente a 90 graus, eu tenho uma frequência natural do sistema, né? Então, só lembrando também um fator de confusão, a frequência natural não é o ponto de maior amplitude aqui, tá? Essa é a frequência de ressonância, que é diferente da frequência natural. A frequência natural é quando eu tenho essa mudança de fase de 90, exatamente 90 graus no meu sistema. E aí eu posso usar esse princípio para fazer controle de vibrações, né? E é interessante que eu divido a minha resposta do sistema em 3 regiões interessantes aqui, que é uma de baixa frequência. Então, essa região aqui de baixa frequência, né, baixa, ou seja, minha frequência tendendo a zero, que ela é basicamente contra o sistema, tá? Então, se eu fizer aqui no limite de ômega tendendo a zero, né, esse termo aqui tende a zero, ou o meu K é muito mais importante do que esse termo, que é muito mais importante do que esse termo aqui. Então, essa região aqui, ela é totalmente controlada pela rigidez do meu sistema. Então, digamos que eu quero controlar ou mudar a característica de vibração do meu sistema nessa região aqui, eu tenho que atuar na rigidez. Não adianta eu mexer na massa ou no fator de amortecimento dela, que ele não vai mudar nada aqui. Eu tenho essa outra região aqui em torno da frequência natural, que é uma região controlada pelo amortecimento, tá? Então, se eu olhar aqui perto da frequência de ressonância, né, esse termo aqui vai para zero, e aí ela é basicamente dominada por esse termo aqui de amortecimento. Então, toda essa região aqui, como a gente viu, ela é controlada pelo amortecimento. Então, se eu quiser mudar a amplitude de vibração nessa região, eu tenho que atuar no fator de amortecimento, ou no amortecimento da estrutura. Então, não adianta eu mexer com massa ou rigidez, tá? Eu tenho que mexer necessariamente com amortecimento. E a última região, que ela é que a gente chama de alta frequência, né? Porque ela é muito maior do que a frequência natural, ela é controlada pela massa, né? Então, se eu fizer o limite aqui da minha frequência de excitação muito maior que a frequência natural, eu vou acabar que esse termo aqui de massa, ele domina a minha resposta. Então, se eu quiser alterar a amplitude da resposta aqui, eu tenho que mexer na massa do sistema, tá? Então, 3 regiões bem importantes, uma controlada pela rigidez, outra controlada pelo amortecimento e outra controlada pela massa. Tudo bem? Então, aqui finalizando, né, a gente viu conceitos básicos relacionados à massa, rigidez e amortecimento. Fez uma revisão lá de modelos de 1 grau de liberdade em termos de resposta livre, função resposta em frequência e alguma interpretação física adicional aí desses sistemas que vão ser importantes para a gente aí. Tá bom? Então, obrigado.